Vamos lá. É, em agosto de 1864, lá para trás, no dia 22 de agosto, um dia como hoje, na cidade de Genebra, na Suíça, foi palco de um evento que mudaria para sempre o curso das guerras. As guerras passariam a ter algumas regras mínimas. Na primeira convenção de Genebra, numa Europa que ainda estava marcada ali pelas cicatrizes das guerras napoleônicas, que a porcaria da Revolução Francesa conseguiu arrumar, né, para o mundo, tipo quase 5 milhões de mortes. O mundo estava à beira de novas tensões e 16 países, que é o que você está vendo nessa imagem aqui, representados por seus delegados, se reuniram numa sala para discutir algo até então inédito na história da humanidade, que eram as regras de conduta na guerra. Então, a iniciativa surgiu de um homem chamado Henri Dunant. Tem a imagem dele aqui, ó. Cadê? Ó? Aqui a Convenção de Genebra, a primeira. Tiveram 4, tá? Eu vou falar rapidamente de cada uma, mas primeiro só o primeiro. Esse aqui, ó, o Henri Dunant, ele escreveu um livro chamado Um Souvenir de Solferino. Que porra de livro é esse, palhaço? Tá aqui, ó. O livro tá aqui e o link tá aqui na descrição do vídeo também, tá? Quem quiser ter acesso ao livro. A gente tem aqui... Eita ferro, deixa eu gastar aqui um pouco do meu francês. Ali tá escrito algo mais ou menos como: durante uma viagem de negócios, o Henri Dunant foi à cidade italiana de Solferino em junho de 1859. E souvenir é como se fosse uma lembrança, né? Uma memória. E ele testemunhou os resultados de uma batalha que tinha acontecido entre tropas piemontesas e francesas. De um lado, as tropas austríacas, do outro lado. Ele atravessou... então, o ponto dele é esse aqui, que é o interessante, é o seguinte: ele estava atravessando o campo de batalha final, ali na luta, e ele ficou profundamente chocado com o que ele viu, porque tinham várias pessoas mortas nos campos de batalha, mas também tinham várias pessoas feridas, caídas ali entre os cadáveres, e ninguém ajudando esses feridos. E ele escreve esse livro, né, como uma descrição dessa experiência que ele teve, né, que seria como uma memória de Solferino, da batalha ali. Por isso que é um souvenir de Solferino. No francês o acento tem um sentido inverso do nosso, né? Então muda completamente. Em português seria solférino, né? Por aí vai. Então, o autor desse livro estava passando pelo campo de batalha, viu aquilo ali, escreveu, e ele é que propôs, movido ali por um senso de humanidade, que algo fosse feito nesse sentido. Então, inspirados por essa visão, os delegados presentes ali em Genebra, cadê o quadro da galera aqui, ó? Incluíam ali as potências como França, Prússia, Reino Unido. Eles firmaram um acordo que se tornaria o primeiro tratado de direito humanitário internacional, a Convenção de Genebra, famosa, ela estabelecia que os soldados feridos em combate deveriam ser tratados com humanidade, independentemente do lado que eles defendiam. Isso se tornou crime, tá? Então muita gente foi condenada por não seguir a Convenção de Genebra, países foram condenados. Então, médicos, enfermeiros, hospitais militares, tudo isso passaria a ser considerado neutro. E as insígnias dos médicos, dos hospitais, da Cruz Vermelha, aquele fundo branco com a Cruz Vermelha, foi criado essa insígnia e ela teria que ser respeitada a partir desse momento. Esse tratado também criou um Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que foi uma organização destinada a garantir a aplicação desses princípios. E com a assinatura da convenção, a guerra, embora ainda seja algo brutal e devastadora,
começava a ser regida por regras que visavam, pelo menos em parte, mitigar ali, na medida do possível, o sofrimento humano. No entanto, o caminho para a implementação dessas normas não foi nada fácil. Embora a convenção tenha sido um marco histórico aí na humanidade, os conflitos que se seguiram, eles mostrariam que a aplicação das regras humanitárias nem sempre eram respeitadas. E mesmo assim, a primeira Convenção de Genebra lançou as bases para o desenvolvimento do direito humanitário moderno e o reconhecimento da dignidade humana, mesmo em tempos de guerra. Então, a herança dessa convenção, ela é evidente até hoje, com o direito internacional humanitário sendo uma parte fundamental das relações internacionais entre os países e dos conflitos modernos. O Henri Dunant, cujo sonho de compaixão e humildade parecia improvável, né? Que é uma ideia meio estranha, você no meio do combate ter que colocar regra, ele conseguiu, tá? Então ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1901, uma justa homenagem ao homem que, ao ver a devastação da guerra, decidiu que a humanidade precisava de regras para proteger seus próprios filhos. Então, a primeira Convenção de Genebra, ela foi mais do que um acordo entre algumas nações, ela foi um passo essencial ali na luta por um mundo onde a vida humana e a dignidade, mesmo em meio à guerra, deveriam ser respeitadas. E o que aconteceu? O que apareceu como regra nessa primeira Convenção de Genebra, né? Os soldados feridos e doentes em combate, independentemente do lado em que eles lutavam, deveriam ser tratados, isso é a regra, né? Deveriam ser tratados com humanidade sem discriminação, deveriam receber cuidados médicos, o inimigo deveria dar cuidado médico para o cara ferido, prisioneiro, e não poderiam ser atacados ou abandonados no campo de batalha. Hospitais, ambulâncias, todo o pessoal médico, enfermeiro, todo mundo envolvido no tratamento de feridos deveriam ser considerados neutros numa batalha. Isso significava que não poderia ser alvo de ataque e a sua integridade deveria ser respeitada por todas as partes em conflito. Foi adotado também o emblema de uma cruz vermelha, como a gente conhece, fundo branco, símbolo da neutralidade, de proteção. Deveria ser usado esse símbolo em todos, nos hospitais, no carro, no avião, no navio, na roupa do pessoal que está agindo em socorro. As partes em conflito deveriam coletar e transmitir informações sobre os feridos e mortos para garantir que as famílias fossem informadas e para facilitar a troca de prisioneiros e de corpos. Tá? Tem alguns países que têm essa tradição do corpo. Israel busca cada célula do corpo dos israelenses no campo de batalha. É uma questão religiosa. A convenção, ela encorajou a criação de comissões nacionais de socorro que mais tarde evoluiriam para as sociedades nacionais da Cruz Vermelha. Tá? Depois, um tempo se passou, lá em 1906, aconteceu a segunda Convenção de Genebra, com atualizações. A ampliação era o seguinte, eles reafirmaram que daquele período da primeira até a segunda aconteceram as guerras, né? Então os caras tiveram que fazer algumas adaptações, né? Eles começaram a falar sobre o atendimento dos feridos, já entrando um pouco mais no detalhamento técnico da assistência médica, como que eles deveriam ser evacuados, como que deveria ser o tratamento. Não podia ser feito de qualquer maneira, eles queriam dar um protocolo mínimo ali de atendimento. Uma inovação que aconteceu na segunda Convenção de Genebra foi a extensão de proteção da Convenção aos conflitos marítimos, levou aquilo para a questão do mar, que resultaria na adoção da Convenção de Haia, de 1899, para conflitos navais. Tem regra também, mesmo no meio da barbárie. Então isso significava que os navios hospitais passariam a ser protegidos, assim como os marinheiros feridos ou os náufragos. Esse avanço foi crucial
devido à crescente importância já das batalhas navais. Houve ali na segunda também uma maior especificação sobre o uso do símbolo da Cruz Vermelha. O caso de você usar o símbolo para fazer um ataque militar disfarçado de médico, um dos maiores crimes que tem. Perfídia! Já ouviram falar de crime de perfídia? Já ouviram falar? Tá? E foi o trabalho também que eles fizeram criando lá situações e condições para que o símbolo fosse muito mais conhecido, fazendo propaganda do símbolo, que eles descobriram que tiveram algumas batalhas, o pessoal não sabia nem que símbolo é, pensou que era o alvo. Pensei que era o alvo, aquela cruz lá, para eu acertar lá. Então, também aconteceu uma regulamentação mais detalhada do status do pessoal médico, do pessoal religioso, tá? Incluindo as condições sob as quais eles poderiam ser capturados ou libertados. Você tomou conta de uma região, tem um hospital do inimigo ali, você vai capturar o hospital, vai continuar o atendimento médico, mas em que condições? Foi descrito ali também, né? Foi reforçado o princípio de que os estados signatários da convenção tinham a responsabilidade de garantir a aplicação das regras. Como eram as maiores potências, a coisa teve um efeito tremendo, sim, teve. Então isso visava ali assegurar que a convenção tivesse um efeito prático nas batalhas. Então, e a convenção também começou a abordar de forma mais direta os direitos e o tratamento dos prisioneiros de guerra, uma questão que se tornaria central nas convenções. Aí aconteceu a terceira convenção de Genebra, depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal se reuniu, fez a segunda convenção de Genebra, teve também a Declaração Universal de Direitos Humanos, que o Brasil atual já limpou a bunda com todos os itens, praticamente. É só você ler lá, a gente pode trazer um dia aqui e ler um por um. Já fiz lá no começo das lives, lá nos live número 20, sei lá no começo eu já tinha feito, a gente pode repetir aqui pra galera ver que nada mudou, né? Então, na terceira convenção de Genebra, eles fizeram a definição do POW, né? O POW, que é prisioneiro de guerra, Prisoner of War. A convenção ofereceu uma definição clara do que era considerado um prisioneiro de guerra, que inclui não apenas membro de forças armadas regulares, mas também membro das milícias, voluntários. O pessoal falava, não, esse cara não é do exército, então pode matar. Não, a prisioneiro de guerra, o cara é miliciano também, é um prisioneiro de guerra, o cara é um voluntário também, não precisa estar fardado para ser um prisioneiro de guerra. Se você prender o cara no campo de batalha, inclusive estendendo isso para os civis que pegassem armas. O civil tá ali no meio da batalha, salvando a família, tem uma arma no chão, ele pega, dá um tiro, depois ele é preso. O cara tem que ser enquadrado como prisioneiro de guerra também, tá? Você não tem a liberdade de fazer o que quiser com ele, não, tá? Ainda tinha as regras dizendo o seguinte, ele é um prisioneiro de guerra, porque essa guerra tá acontecendo no país dele, no território dele, e você foi lá prender o cara no território dele, mano, é prisioneiro de guerra, mano. Tá defendendo o país dele, cara, o cara tem o direito de defender o país dele, né? Então a convenção também estabeleceu que os prisioneiros de guerra deveriam ser tratados com humanidade, em qualquer circunstância, né? E deveriam ser eles protegidos aí contra atos de violência, contra intimidação, contra insulto, contra tortura, contra a exposição pública, aquela coisa de vexatória. Então, tudo que fosse humilhante, degradante ou alguma coisa ligada à violência física deveria ser evitado lá, isso escrito na terceira Convenção de Genebra. Foram também especificadas ali as condições mínimas para detenção de prisioneiros, incluía as provisões, comida, alimentação, água, vestuário, alojamento, cuidado médico, campo de prisioneiro, como ele deveria ser localizado, construído, a área segura longe da zona de combate, regras de construção de campos de prisioneiros. Isso funciona até hoje, em algumas guerras. Tá? A convenção permitia que os prisioneiros de guerra fossem obrigados a trabalhar. Ok, tá todo mundo preso lá, eu posso botar o cara para trabalhar? A convenção falou, pode. O trabalho não poderia ser perigoso, não poderia ser humilhante, não poderia ser
diretamente relacionado com operações militares. E, além disso, os prisioneiros deveriam receber uma remuneração justa pelo trabalho realizado. Dinheiro, comida, alguma coisa. Tá? Os prisioneiros também, na terceira convenção, tinham o direito de se comunicar com as famílias, de receber pacote de ajuda. A Cruz Vermelha Internacional e outras organizações humanitárias poderiam supervisionar e visitar esses campos de prisioneiro e atuar como intermediário da comunicação. Tem um saco de carta aqui para as famílias saberem que o cara está vivo. A Cruz Vermelha atua no sentido de fazer com que as pessoas saibam que os seus entes queridos estão vivos, tá? A convenção estabeleceu que os prisioneiros que fossem acusados de crime teriam um julgamento justo. A legislação local deveria ser aplicada, legislação civil, tá? Deveria se respeitar os direitos do prisioneiro. Deveria-se abolir penas cruéis, tá? Penas desproporcionais. Você vê, os caras estão escrevendo regras da barbárie para evitar a barbárie, né? E o judiciário hoje do Brasil comete os crimes previstos na Convenção de Genebra. A convenção estipulava que os prisioneiros deveriam ser libertados e repatriados sem demora após o fim da guerra. Além disso, os prisioneiros gravemente feridos ou doentes deveriam ser repatriados durante a guerra para ter o atendimento médico imediato. Olha o clesão aí. Nas guerras, na convenção, o cara tá grave, você entrega ele pro país dele. Olha aí, a moça que não conseguiu tirar a tornozeleira para fazer exame. É crime pela Convenção de Genebra, tá? A terceira Convenção de Genebra também reforçou os mecanismos de supervisão e aplicação das disposições, como fazer com que aquilo tudo funcionasse. Aí depois, em 1949, aconteceu a quarta e última Convenção de Genebra, que tinha o foco praticamente único na proteção de civis no tempo de guerra. Então, era a preocupação principal depois da Segunda Guerra Mundial ali, então, com milhões e milhões de mortos civis, né, no meio dos combates. Então, em qualquer circunstância, deveriam ser tratados com humanidade, protegidos contra os atos de violência. Antes da Guerra Moderna, antes da Guerra das Repúblicas, né, antes da Guerra da Revolução Industrial, os combates eram feitos fora da cidade, em local pré-determinado, e as crianças, idosos, mulheres, jovens, a estrutura agrícola das cidades, as casas, era tudo mantido, intacto. As guerras modernas com as repúblicas destrói a cidade inteira com todo mundo que está dentro. Então nem aí. Então, civil pela Convenção, a quarta, não pode ser alvo de represália. Aqueles bombardeios da Segunda Guerra Mundial não são possíveis mais hoje. Ali em Dresden, 200 mil pessoas morrendo numa noite com bombas incendiárias jogadas pelos aliados em cima dos alemães. Uma cidade sem estruturas militares, só civil. Então, os civis devem ser protegidos de ataques e violências indiscriminadas, foi o que a gente viu na Segunda Guerra. A Convenção estabelece que as partes do conflito devem sempre distinguir entre os combatentes e civis, tem que estar muito claro, entre alvos militares e alvos civis, garantindo que os civis sejam poupados das hostilidades na medida do possível. A quarta convenção inclui as disposições detalhadas sobre o tratamento de civis nos territórios ocupados. Entre os direitos garantidos estão ali descritos a proteção contra deslocamento forçado por aquelas grandes marchas da Segunda Guerra. Você pega um monte de gente que já está há meses ali mal alimentado, que nem esse cara da foto aqui. Agora nós vamos para outro campo de concentração a 600 quilômetros daqui. A maioria morria no caminho. As marchas forçadas, né? Porque eles iam perdendo território ali na Alemanha e eles foram andando com os prisioneiros
para longe da linha de combate, né? Entre os direitos garantidos também estão ali a proteção contra pilhagem, punição coletiva. Então, e as autoridades que ocupavam aquela região na guerra seriam as responsabilizadas por esse tipo de proteção, manutenção de hospital, tal. Então, essa quarta foi toda voltada para a proteção de civil, proibia transferência, deportação. Então, como a gente viu, teve o caso da Olga Benário sendo deportada de volta para um país que queria matá-la. Já a Convenção de Genebra já não permite aquilo. Tá? Teve também um artigo inteiro da Convenção, a quarta e a última, dedicada às crianças, mulheres grávidas e outros tipos de seres humanos que são vulneráveis, né? Com proteções especiais. As crianças não poderiam ser separadas das suas famílias, deve ser tratada com todo respeito, mulheres também. Lembrando que na tomada de Berlim, 90% das mulheres que moravam em Berlim foram estupradas pelos russos, tá? E segue lá pela quarta convenção, toda ela focada no tratamento de civil, aí fala de água, fala de várias coisas, represária, e tentando ali proteger a população civil, que hoje, quando você vê os combates modernos, como é o caso que a gente tem visto até na questão lá de Israel, você vê que está o tempo inteiro um monte de gente ali questionando e falando sobre a legalidade do que está acontecendo, se aquilo é válido, se não é, por causa da convenção, a segunda, a terceira. O debate a nível diplomático, né, o pessoal que lida com essas questões, eles conseguem identificar várias violações que são características da guerra. Terrível, né, cara? Terrível. A guerra é um negócio terrível. Mas hoje é um dia onde a gente comemora a primeira Convenção de Genebra, que tentou aí, e com até relativo sucesso, trazer regras aí para o campo de batalha, porque mesmo que durante as batalhas os países não cumpram parte dessas regras, ela é sempre uma sombra ali em cima dos países, porque depois tem consequência, né? Tem consequência, isso raramente fica impune. Mesmo assim, existem várias situações em que as injustiças são cometidas, os crimes são cometidos, e é um tremendo de um problema. É um tremendo de um problema. Guerra, se pudesse, elas nem deveriam existir. E aí, família querida, você que chegou aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, obrigado por ter visto aí a notícia. Gostou do comentário? Achou que faz sentido? Bom, se puder, considere curtir esse vídeo, compartilhar e fazer com que mais pessoas venham conhecer o conteúdo do Eleitor Palhaço. Afinal, não somos todos palhaços? O pessoal que faz a política e faz as notícias no dia a dia aí, não acha que você é um palhaço? Já viu como é que eles escrevem? Já viu o que eles estão fazendo na política? Então, nada mais justo do que eu, um eleitor, me vista caráter, me vista como um palhaço para comentar isso que eles fazem todos os dias. Então, obrigado a você, considere se tornar membro do canal, considere apoiar o nosso projeto para que a gente continue aqui comentando as notícias do dia a dia. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, tá ok? Obrigado e a gente se vê na próxima.